Eu acho que a polarização é inevitável no Brasil. Não compartilho dessa ideia. A polarização é um mal, tem que acabar. Veja, a polarização é uma realidade. Num país com o abismo de desigualdade social que a gente tem, é impossível você abolir a polarização por decreto ou porque as pessoas resolveram ter bom senso. Não é assim. A polarização é produto de uma desigualdade profunda. Agora, a polarização não pode degenerar para intolerância. Olá pessoal, como eu sempre digo, a partir de agora, menos emoção e mais razão. Dessa vez não sozinha, estou aqui muito bem acompanhada de Guilherme Boulos, mas eu vou contar para vocês o que é que Boulos está fazendo aqui. Na verdade, não veio comer um café com bolo na minha casa, já que essa é a piada infame que todo mundo faz. Nem vim invadir sua casa. Não, ele vai embora infame. depois. A gente combinou, tá? Tudo certo, não tem problema. O Boulos entra e sai, pra quem fica com medo dele. Mas é o seguinte, eu sempre falo pra vocês que eu acho que o debate público no Brasil tem um problema de rótulos esvaziados. A gente fica discutindo e, por que não, brigando a partir de determinados nomes, sem saber muito o que está por baixo daquele guarda-chuva. Então fica essa treta de esquerda e direita, aí um xinga o outro porque é liberal, aí o outro xinga o outro de comunista, vira um caos, ninguém sabe exatamente sobre o que a gente está falando e a gente para de discutir projeto, política pública. A gente olha para as pessoas e vê ali um carimbo na testa. Então qual é a ideia do GPS político? É aproveitar que a gente está num ano pré-eleitoral, trazer um pessoal aqui para conversar comigo e mostrar para vocês onde essas pessoas estão no espectro político e o que significa isso. Não tem pegadinha, então todo mundo que vem recebe as perguntas antes. As perguntas que eu vou fazer são as mesmas para todo mundo. O meu interesse não é constranger ninguém, não é armar uma cilada, não é fazer conteúdo para viralizar, nada disso. A minha ideia é que vocês tenham acesso a um conteúdo de qualidade sobre aquilo que a gente tem de ideia na política, beleza? Então esse é o clima. Antes da gente começar, queria te dizer obrigado por ter topado ser o meu primeiro convidado. Estou muito feliz, obrigada mesmo. Obrigado, Gabriela. Obrigado pelo convite. Quando você me falou, procurou e mandou um pouco a proposta, eu achei muito legal. Acho que tá faltando isso. Tá faltando um debate bom, civilizado, que não seja lacração e que esclareça, aprofunde o quanto é possível aprofundar num vídeo curto. Mas sabe o que é legal? E aí fica aqui o convite, porque o pessoal que está assistindo ouviu o Boulos falar, pensou, poxa, gostei, é isso, gostaria de saber um pouco mais. Tem lá as redes do Boulos. É só perguntar, é só buscar entender. Eu sempre falo que YouTube, Instagram, Twitter, é tudo ponto de partida, né? A gente não vai esgotar a nossa compreensão da política a partir de um vídeo de 15 minutos, ou de 3 vídeos de 15 minutos, ou em 10 vídeos de 15 minutos. A gente precisa buscar, é um caminho e a gente precisa começar de algum lugar. Então beleza, vamos lá, começo. Primeira pergunta para Guilherme Boulos. Como você se define no espectro político? Não é surpresa para ninguém que eu sou de esquerda, né? Aliás, desde moleque já era canhoto na perna, jogava bola chutando na ponta esquerda. Tá aí, tá no sangue. Essa divisão de esquerda e direita, hoje ela é muito questionada, inclusive, não é mais atual, não reflete a realidade. Assim, o ponto de partida de ser de esquerda, para mim o que estabelece a fronteira é o combate à desigualdade. Eu acho que esquerda é quem luta e defende uma sociedade menos desigual, com mais justiça social. Claro que tem muitas outras coisas para definir esquerda, direita, mas para mim esse é o ponto de partida base e que me faz ter essa identificação com a esquerda e que eu acho que mesmo que não se reduza a vida a uma categoria de direita e esquerda, isso ajuda a definir os espectros políticos. Ótimo. E eu concordo com você. Eu aqui já no meio da entrevista falando, né, gente? O comentarista não consegue se conter. Eu acho que é importante a gente falar de esquerda e direita, mas eu acho que quando a gente vai chegando mais perto, a gente percebe que existem divisões dentro da esquerda e divisões dentro da direita também. E isso é importante para que o pessoal pense, ok, então se existe divisão dentro da esquerda, eu posso estar num lugar diferente do Boulos ou igual ao do Boulos. Preciso entender. Então a gente propôs uma régua aqui, que é uma régua arbitrariamente definida, não. Tem critérios para a gente definir. Vocês viram já o meu papo com o Christian Lynch, que é professor que estuda ideologias. A gente atribuiu, embora não seja a única divisão possível, mas a gente fez uma régua que funciona assim, Boulos. Começa com os comunistas na esquerda. Passa pelo socialismo democrático, os social-democratas no sentido clássico, vai ali para os liberais de esquerda, que eu colocaria um pessoal da terceira via e da social-democracia, como os liberais democratas,
passa para os liberais de direita ou os neoliberais, caminhando mais para lá, os conservadores liberais e mais para lá a extrema-direita. Onde você se coloca? Ou entre um e outro, ou em cima de um? Eu me defino, numa régua como essa, acrescentaria ali um subponto entre comunistas e social-democratas, os socialistas. Porque eu não tenho uma identificação assim, mais ali, ó, pão, pão, queijo, queijo, como comunista, porque eu acho que isso está muito ligado na história e na cabeça das pessoas às experiências comunistas no século XX. E eu não reivindico essas experiências como o que eu quero para o meu país. Eu não acho que o modelo do que eu quero para o Brasil é o que aconteceu na União Soviética, ou na China, ou em Cuba. Acho que o Brasil tem que seguir o seu caminho próprio. Embora eu acho que tenha avanços importantes em várias dessas experiências, porque Cuba conseguiu uma ilha com 10 milhões de habitantes, que só tem plantação de cana, sem nenhuma autonomia econômica, conseguiu um sistema de saúde que é exemplo. Agora, por exemplo, eu não defendo um modelo de partido único, né, que foi uma característica de todos esses regimes comunistas no século XX. Eu prefiro me caracterizar como um socialista também porque o meu modelo de referência para pensar a sociedade, para pensar a política, não é um modelo que naturalize os valores que o capitalismo traz. Tá. Né? E aí eu destacaria, quer dizer, o que são... Nós vivemos numa sociedade capitalista, evidentemente, nós fazemos política numa sociedade capitalista, isso traz um monte de pressuposto, mas quando a gente fala de ideologia, nós estamos falando de ideal. Nós estamos falando de onde a gente quer chegar, não de onde a gente parte. E eu acho que o capitalismo representa a busca do lucro acima de todo o resto. Essa é a natureza, isso é uma caracterização, não é um xingamento. Né? A iniciativa privada tem o objetivo de buscar mais rentabilidade, de buscar mais lucro. E isso no sistema capitalista significa, muitas vezes, colocar o lucro acima da vida. Você pega, por exemplo, talvez o exemplo mais dramático seja o da indústria farmacêutica. Não sei se você conhece as pesquisas lá do Richard Roberts, que é um cara que foi prêmio Nobel, faz, sei lá, umas 2 décadas, ele estuda indústria farmacêutica e a conclusão dele, estudando pra caramba, indo lá no tema, é que ó, o objetivo da indústria farmacêutica não é curar, não é prevenir. O objetivo da indústria farmacêutica é ter remédio paliativo, não é acabar com as doenças, porque senão acaba o lucro. Então as pessoas fiquem ali doentes, você tenha o remedinho paliativo, você não vai curar, você não vai prevenir. Eu acho que isso revela um pouco do que é a dinâmica do capitalismo, que é o lucro acima de tudo. Eu não me identifico com esses valores, com essa visão de mundo, por isso, nessa reguinha aí, eu me colocaria como um socialista. Se você tivesse que definir a sua ideologia em 3 pilares principais, ou em alguns, eu tenho uma dificuldade, se alguém me pede 3, eu vou necessariamente pensar em 4 imprescindíveis, então... Só não muitos, para tornar Rebeldia um pouquinho intelectual. mais... Nossa, sempre. Vou falar 3. O primeiro, já falei, o combate à desigualdade. Esse é o centro da minha militância política, do que eu acredito na política. É lutar pelo combate às desigualdades, melhor dizendo. Você pega a desigualdade no Brasil, a desigualdade social no Brasil, de renda, ela é profundamente racial. Então, em geral, por uma formação da sociedade escravista, de 3 séculos de escravidão, de uma escravidão que nunca foi superada no país, nunca foi reparada na estrutura social brasileira, pobreza tem cor no Brasil. Sim. Então, combater a desigualdade social é também combater a desigualdade racial, é em uma medida importante combater a desigualdade de gênero. Então, o combate às desigualdades, para mim, é um pilar do que eu acredito. Uma segunda coisa que eu acho importante nesse modelo de sociedade que eu defendo, maior participação popular, maior controle social sobre o poder. O que a gente viu acontecer cada vez mais, numa crise de representação que o mundo todo passa, eu acho inclusive que essa ascensão da extrema-direita, Bolsonaros da vida, são resultados de uma descrença geral com a democracia. De um sentimento de antipolítica, de que nada presta, de que todo mundo é igual, de que nós vamos votar e vão estar lá sempre os mesmos de sempre, com as mesmas corporações por trás, com os mesmos esquemas por trás. Por mais que a antipolítica seja um fator deletério, porque a antipolítica produz monstros, é possível compreender como é que as pessoas chegam a ela. Porque a nossa democracia falhou. O nosso sistema democrático falhou. Houve um distanciamento profundo entre o poder e as pessoas. Ir lá, de 4 em 4 anos, se apertar um botão e depois voltar 4 anos depois para dizer se você gostou ou não, isso é muito pouco. Isso é muito vazio. Então, eu defendo um modelo que se fortaleça formas de participação popular, seja com plebiscitos, com referendos, com conselhos, formas de controle da política e do poder
pelas pessoas. Um terceiro ponto, a desigualdade acho que é um pilar mais econômico e social. Uma democracia mais profunda, uma democracia participativa é um pilar mais político. E tem um pilar ético. O Aristóteles dizia, a política se funda na ética. Eu estudei filosofia e era fã de Aristóteles, lia as obras do Aristóteles todas, e a ética sempre foi a minha preferida. Porque essa ideia dele de que o pensar político tem que se basear em valores, acho que isso ajuda a ressignificar tudo. E para mim o valor mais forte que a gente precisa, né, que a sociedade precisa, que a humanidade precisa, é o valor da solidariedade. Então, ter uma ética solidária, ter a solidariedade não só como um gesto individual, sabe, de se ajudar alguém. Sim, sim. Que, claro, é necessário também, é louvável, aliás, em tempos como esses. Mas eu acho que é mais do que o gesto individual. É uma coisa de princípio organizador da sociedade. Quando eu era moleque, tinha 18 anos de idade, venho de uma família de classe média alta aqui de São Paulo, meus pais médicos, professores da USP, e um dia eu decidi ir morar numa ocupação do sem-teto, lá em Osasco. E fui, de Malicuia, montei um barraco e fui lá, viver com as pessoas. E hoje eu não moro numa ocupação, mas há 20 anos moro na periferia de São Paulo. O que me moveu ali não era política. As pessoas têm uma visão intelectualizada da história. Que o que move a gente são ideias, ideologias. Eu acho que o que move a gente, sobretudo numa militância, é antes de tudo sentimento. É uma coisa, sabe, de valores arraigados. Não é fácil, cara, você, com uma política tóxica, num Brasil bolsonarista, você permanecer. Eu ver minhas filhas, quando eu fui candidato a presidente, chegar em casa chorando, dia sim, outro também, porque eu via dos coleguinhas dela, que o pai dela era invasor, era bandido, era não sei o quê, não sei o quê. Várias vezes dá vontade de você desistir. Eu não ganho nada com isso. Eu não preciso disso para viver, sabe? Eu trabalho, eu tenho minha profissão, eu sou professor, eu escrevo, eu não ganho dinheiro com a política. O que sempre me deixou o pé aqui e não me permitiu fraquejar foi esse sentimento. Foi essa coisa de você ver, cara, alguém morando na rua, jogado numa calçada, é gente. Podia ser seu irmão, podia ser sua irmã, podia ser seu pai. A criança que está ali pedindo no farol podia ser minha filha, sua filha. Essa barreira, a gente está muito condicionado para a indiferença. A empatia, ela supera barreiras e ela é o ponto de partida da solidariedade. Eu acho que a solidariedade é uma espécie de uma empatia ativa. É quando você sente a dor do outro, quando você é capaz de sentir o sofrimento dos outros e transforma isso em ação. Então, eu acho que essa ação solidária, para mim, é o ponto de partida da militância. E ela é um pilar de um outro projeto de sociedade. Bom, depois dessa resposta, não é, que acho que todo mundo ouviu e percebeu esse entusiasmo com que ele fala, eu queria saber o seguinte, Boulos, o rótulo que você se atribui, ele coincide com o rótulo que é atribuído a você? Em geral, não. E eu acho que não até, Gabriela, porque o debate político no Brasil tá tóxico de um jeito que as pessoas não estão preocupadas em fazer uma caracterização honesta sobre o que você fala, sobre o que você faz. Elas estão mais preocupadas em te botar num estigma, carimbar qualquer coisa na tua testa e sair fazendo o possível para te combater. É um debate político destrutivo, que não admite nenhum tipo de diversidade, né? que não consegue dialogar com o diferente. Que o mais fácil é bota o diferente nessa caixinha, ele tem que morrer, enforca em praça pública. Esse é o debate tóxico, é o debate que a gente vê nas redes sociais de forma rebaixada muitas vezes, e é o debate que, lamentavelmente, o bolsonarismo levou para o Palácio do Planalto e para a política institucional brasileira. Aqui na campanha de São Paulo do ano passado, fui chamado de extremista. Extremista. Eu olhava, o que eu defendo? Qual que é a minha pauta? Eu defendo que as pessoas tenham moradia. Há 20 anos eu atuo num movimento porque as pessoas tenham casa. Quer dizer, lutar para que alguém tenha um teto é uma pauta extremista. Para mim, extremista é botar pedra pontuda debaixo de um viaduto para afastar a pessoa que está morando lá por desespero. Isso é extremismo. Isso devia ser chamado de extremismo numa sociedade se tivesse sanidade. Lutar para que as pessoas tenham uma renda básica no meio de uma pandemia, porque tem a SUS, saúde pública, para que alguém que não tem dinheiro não morra por isso. Lutar para que os valores da Constituição, sabe, Ulisses Guimarães era extremista, é o símbolo do centro democrático, da transição. Os valores da Constituição, o que a esquerda está defendendo hoje, na situação que o Brasil está, olha, educação pública, saúde pública,
né? As pessoas não podem morrer de fome. O Brasil é um dos países que mais produz alimentos no mundo. É razoável que alguém morra de fome aqui? Para mim, alguém morrer de fome num país com o agronegócio, a agricultura pujante que a gente tem, isso é um extremismo. Isso é um extremismo humanamente inaceitável. O estigma pega mais do que o debate sério, né? Sim, viraliza mais. Fácil, né? Claro, é bem mais fácil falar, o Boulos é um extremista. O Boulos é um invasor, é um extremista e tal, vai acabar com tudo, vai invadir minha casa, vai... É mais fácil do que fazer o debate sério. Eu prometo dizer para as pessoas que você foi embora. A minha pergunta estava aqui. A desigualdade é um problema a ser enfrentado? Não precisarei fazer a pergunta porque você já respondeu. Mas aí quando você fala de desigualdade, você acha que o mais importante é a gente garantir uma maior igualdade no ponto de partida, então uma igualdade de oportunidades, ou o mais importante é que a gente persiga também uma igualdade no ponto de chegada? Olha, Gabriela, eu acho que o fundamental é uma igualdade no ponto de partida, porque ela é que cria as condições para uma igualdade no ponto de chegada. Eu vejo o debate raso que é feito sobre meritocracia no Brasil, né? Que fala, é raso, é totalmente raso. Você não conseguiu prosperar porque você não quis. E o cara que prosperou é porque ele é tenaz. É uma corrida. Eu vejo o Brasil e a maior parte dos países do mundo como uma corrida de 100 metros, que alguns começam 80 metros na frente e tem um treinador e alguém segurando a água do lado, e o outro começa lá atrás com uma pedra amarrada no pé e com 20 obstáculos para chegar. O cara que ganhou a corrida, ele ganhou pelo mérito? Sabe, trazendo isso para o concreto. Aqui em São Paulo nós temos um exemplo bem emblemático que é o muro Paraisópolis-Morumbi. Certo? Você tem a Giovanni Gronchi separando uma das maiores favelas da cidade de um dos bairros mais ricos da cidade. Uma criança branca que nasce no Morumbi, que tem a oportunidade de estudar nas melhores escolas, que tem uma vida estável, que teve todo tipo de apoio, de suporte, que se alimentou bem, que pôde praticar esporte, pôde fazer tudo. E um menino negro, ou uma menina negra, que nasce em Paraisópolis, do outro lado da avenida, 50 metros de distância. Os pais estão desempregados, têm dificuldade de comer, não teve oportunidade de estudar com as mesmas condições, que desde o começo da vida dela vê violência policial como a sua realidade, alcoolismo, humilhação. Essas pessoas têm as mesmas condições de chegar num lugar ou no outro? É meio óbvio, eu acho até abismante que a gente tenha que trazer uma reflexão como essa num momento, porque é evidente que a desigualdade no ponto de partida impede uma meritocracia real na sociedade. Construir igualdade de oportunidades também não é uma abstração. Cara, é um investimento pesado em educação pública, é um investimento pesado em moradia, em saneamento, para que essa menina que nasceu em Paraisópolis possa estudar numa boa escola, não tenha um problema de uma casa sem ventilação, dormindo com 10 pessoas num cômodo, ter uma política de geração de emprego e renda para que os pais dela tenham condições de botar comida na mesa. Isso significa um desenvolvimento social do país. É nisso que eu acredito. E a minha próxima pergunta para você seria o projeto para o Brasil, com 3 grandes frentes de atuação e a viabilidade prática disso. Mas eu vou juntar com a questão de que a gente tem um discurso hoje em dia que é entoado de 2 maneiras distintas. De um lado, a gente vai ouvir que não é possível a gente pensar em responsabilidade fiscal sem pensar em justiça social. E de outro lado, como resposta, a gente vai ouvir, mas não é possível pensar em justiça social sem responsabilidade fiscal. E aí a gente fica nesse impasse. Então, unindo todas essas coisas e considerando o momento que a gente se encontra no Brasil em relação às contas públicas, eu falo muito para as pessoas darem uma olhada para tentar entender o orçamento e tal, essa coisa de despesa discricionária obrigatória. Então, a gente está numa situação, há alguns anos já enfrentando uma crise, tem pouco espaço para despesa discricionária, mas as pessoas têm propostas distintas. Então, juntando essa coisa de 3 grandes propostas e viabilidade prática, pensando no como fazer isso, juntando essa questão de justiça social e responsabilidade fiscal. Um apanhadinho. Acho que o ponto de partida dela, num país com 14 milhões de desempregados, num país que há 6 anos tem uma economia no pântano, rastejante, é um plano de recuperação econômica, um plano emergencial de recuperação econômica, que, aliás, está acontecendo no cenário de pandemia, que agravou a crise econômica no mundo todo. O Biden, que não pode ser taxado de socialista ou qualquer coisa do gênero, lançou agora um pacote de 2 trilhões. Cuidado, tem gente que vai falar que ele é socialista. Não, é verdade. Eu esqueci que nós estamos no Brasil de hoje.
Mas, pô, o cara acabou de lançar um pacote de 2 trilhões de dólares de recuperação econômica. O Brasil precisa de um plano básico de obras públicas, infraestrutura, saneamento, moradia, complexo da saúde, um plano de investimento público que vai gerar emprego, aquecer a economia, porque você cria um ciclo virtuoso ao fazer o investimento público. Essa é a famosa política anticíclica, como governos de variados modos, desde o New Deal do Roosevelt até governos de esquerda, lidam com um cenário de crise. Nós precisamos disso nesse momento, de um investimento público pesado em áreas essenciais que gerem emprego e permitem uma retomada do desenvolvimento econômico do país. Uma segunda medida tem a ver com o combate à desigualdade. Ok, você vai gerar um processo de crescimento. Agora, nem todo processo de crescimento é equitativo. No Brasil, nós temos um exemplo do milagre econômico na ditadura militar, que foi um dos períodos da história em que o país mais cresceu e, ao mesmo tempo, concentrou renda, ampliou as desigualdades. Então, o crescimento tem que vir com um processo de distribuição de renda. Uma das medidas que eu considero chave para uma distribuição de renda e riqueza no Brasil é uma reforma tributária. Nós temos um sistema tributário grotesco, né? Um sistema tributário que faz do Brasil um Robin Hood ao contrário. Tira dos pobres para dar para os mais ricos. É um sistema que está baseado na tributação de consumo e produção, né? Mas a metade de toda a arrecadação tributária do Brasil é sobre consumo e que ela é regressiva. Porque a tributação de consumo, o pobre paga proporcionalmente mais que o rico. Alguém que ganha um salário mínimo, o que ele faz com esse dinheiro? Ele consome tudo para poder sobreviver, né? E se a tributação do consumo é mais alta, ele vai deixar mais imposto. Alguém que ganha $1 milhão por mês, ele não vai consumir tudo, ele vai aplicar no sistema financeiro que muitas vezes tem isenção. Ele vai fazer um monte de operações que a tributação é muito baixa. Então, proporcionalmente, ele vai pagar menos. O Brasil está na contramão. Tributação de grandes fortunas, tributação de lucros e dividendos. Grandes fortunas as pessoas colocam mais polêmica e tal, embora eu ache curioso que sempre vem um argumento de que vai afastar investimentos. Você taxar grandes fortunas, as pessoas vão embora, vão mandar capital para fora. A Argentina, há 3 meses, estabeleceu taxação de grandes fortunas para poder pagar a conta da pandemia. Passou um pouquinho, a Ford anunciou um replanejamento das operações na América Latina. Manteve a planta na Argentina e tirou as do Brasil. Não é tributação que faz com que o investimento chegue ou saia de um país. O que faz com que o investimento chegue ou saia de um país é as pessoas terem dinheiro no bolso, é ter demanda na economia. O Brasil está na economia lá embaixo, as pessoas vão embora. Não é o sistema tributário que define isso. A tributação de herança no Brasil é de 8%. Nos Estados Unidos, que não é uma república socialista, mais uma vez, embora talvez alguns possam achar que seja, nos Estados Unidos chega a 40%. Tributação de lucros e dividendos, todos os países da OCDE têm, o Brasil não tem. Então, a tributação ela tem que ir mais sobre renda e patrimônio e menos sobre consumo. Isso, inclusive, permite mais o desenvolvimento econômico, distributar quem está produzindo. Né? Uma reforma tributária e tal, isso também tem a ver com uma revisão de isenções e desonerações. Eu acho que é um dos caminhos para combater a desigualdade. E uma outra questão é um investimento pesado em futuro. É um investimento em educação, ciência e inovação. Isso tem a ver não só com a educação do nosso povo, que por si só já seria justificável. Você melhorar o nível cultural, educacional do país, fazer um investimento pesado na formação dos professores, na qualidade do ensino, nas condições das escolas públicas, das universidades, em pesquisa. Agora, isso tem a ver com o lugar do Brasil no mundo. Hoje, Gabriela, nós viramos a fazenda da China. O Brasil é um produtor de minério de ferro, de soja, de gado. O Brasil se reprimarizou, isso não é hoje, né? Nas últimas 3 décadas, dos anos 90 para cá, você teve uma reprimarização do país. Nunca a nossa pauta exportadora foi tão baseada em agronegócio e extrativismo. Isso prejudica a soberania do país, coloca o Brasil numa situação subordinada na divisão internacional do trabalho, porque tem menos produtos de valor agregado, faz com que o Brasil também esteja ali, em geral, no fim da fila, no que se trata de preservação de meio ambiente, de um outro modelo. Nós temos que ter um desenvolvimento econômico baseado em ciência, em inovação. Nós temos hoje 1,2% do PIB em ciência e pesquisa, somando público e privado. A Coreia do Sul tem 4,5%. A meta, lá atrás, há uma década atrás, era ter chegado a 2% no ano passado. O Brasil está andando para trás nisso. Agora nós estamos pagando preço no caso da vacina. Nós temos a Fiocruz
A Biomanguinhos é uma referência na produção internacional de vacina. A vacina de febre amarela é daqui, o Plano Nacional de Imunização é uma referência internacional. O próprio Instituto Butantan foi sucateado, não teve investimento. Hoje nós estamos com pires na mão para a Índia, para a China, para conseguir ingrediente farmacêutico ativo. E acho que isso tem que estar ligado a um outro modelo de desenvolvimento. Nós podemos ser vanguarda de um Green New Deal. Nós podemos ser vanguarda de um modelo de desenvolvimento pela Amazônia, pelos rios, pelo potencial da biodiversidade brasileira, de um modelo de desenvolvimento que paute energia limpa, transição energética para eólica, solar, de um modelo de desenvolvimento que reveja modais de transporte. Nós temos um potencial hidroviário único e quase 90% do transporte de carga no Brasil é feito por rodovia, por lobby da indústria automobilística e do petróleo. Isso tem que ser revisto. Nós temos que entrar seriamente, pesado, no debate de metas para carbono zero. E aí também está um caminho de desenvolvimento econômico, a abertura de um desenvolvimento econômico que seja sustentável, que combata as desigualdades. Esses são alguns dos pilares do que eu penso para o país. E você falou do tema também do equilíbrio fiscal. Vamos olhar para fora. A União Europeia, o Banco Central Europeu fez agora durante a crise. Ampliou base monetária, emitiu moeda. O Banco Central comprando o título do Tesouro. 120 bilhões de euros, 800 bilhões de reais. Estados Unidos, Banco Central norte-americano, o Fed está fazendo isso desde a crise de 2008, reiteradas vezes. Uma ampliação de base monetária, o argumento liberal é que muitas vezes pode gerar inflação. Num momento de crise, não. Não existe inflação com a demanda destruída no solo. Você pode ter programas de recuperação em momentos de crise com ampliação da base monetária do país. Há caminhos para isso, está acontecendo. Aliás, hoje aqui no Brasil nós chegamos ao ponto de economistas liberais defendendo isso. Eu vi o Henrique Meirelles defendendo isso outro dia. Tô falando, aí todo mundo vai falar que o Meirelles é de direita, de esquerda, vai começar. O equilíbrio fiscal não pode ser um valor maior, né, a responsabilidade fiscal do que a responsabilidade social. É evidente que você tem que ter responsabilidade fiscal, inclusive para poder fazer políticas sociais do país. Existem formas de fazer isso que não é a ortodoxia neoliberal do corta, corta, corta. Até porque, olha onde essa ortodoxia nos trouxe, Gabriela. Eu me lembro em 2015, ainda no governo da Dilma, quando ela bota o Joaquim Levy do Bradesco para ministro da Fazenda, nós fomos para cima, e começa um ajuste fiscal no Brasil. E dizia, nós temos que segurar para reduzir a dívida e o déficit. Beleza. Isso vai permitir que a gente tenha um ciclo de crescimento mais sustentável depois. Aí tiraram a Dilma, entre o Temer com o Meirelles, leva isso ao extremo. Temos que congelar gastos públicos por 20 anos no teto de gastos para poder garantir a confiança para os investidores. Vai criar um ambiente de negócios favorável no Brasil. Aí depois vamos fazer a reforma trabalhista para reduzir o custo Brasil e vai gerar 4 milhões de empregos. Vamos fazer a reforma da Previdência para gerar mais confiança ainda para os investidores, para eles poderem vir e saber que o Brasil é um governo responsável. Agora estão querendo acabar com o gasto mínimo em saúde e educação. E olha o que aconteceu. Tá bom, aconteceu tudo isso. Os caras deprimiram o investimento público, os caras levaram a economia brasileira completamente para o buraco. Qual era a taxa de desemprego em 2014? 6 milhões. Qual é a taxa de desemprego hoje? 14 milhões. Taxa não, o número de desempregados. Qual era a dívida? Eles fizeram tudo isso para reduzir a dívida, certo? Qual era a proporção dívida PIB em 2014? 60%. Qual é a proporção dívida PIB hoje? 90%. Eles acabaram com o gasto público no Brasil, eles fizeram todo tipo de medida recessiva e aumentaram a proporção de dívida PIB, porque a economia não cresceu. Cadê os 4 milhões de empregos da reforma trabalhista? Não veio. Perfeito. Eu tenho agora perguntas que eu elaborei, são mais duas fases, então eu tenho perguntas específicas para a esquerda, perguntas específicas para a direita, a partir do que eu vejo aí, né, que as pessoas ficam com dúvidas ou de aflições e de medos, e depois uma questão mais de debate democrático. Nas perguntas para a esquerda, Boulos, tem a primeira que é: o Estado é sempre um melhor gestor que a iniciativa privada ou existem situações em que se pode discutir a iniciativa privada como uma melhor alternativa de gestão? Nós vivemos numa sociedade capitalista. Esse tem que ser o nosso ponto de partida porque é a realidade histórica. Numa sociedade capitalista não existe desenvolvimento sem uma participação da iniciativa privada. No Estado você ser contra ou a favor está aí, é um dado da realidade. Os fatos a gente reconhece, a gente não contorce e tal, um dado da realidade. A iniciativa privada tem um papel fundamental e quem quer que esteja no poder público precisa saber compreender isso e dialogar com isso. Me preocupa, é uma loucura privatista que construiu uma ideia de demonização do Estado. Então o Estado não presta. Se baseou numa realidade de problemas reais do Estado brasileiro. O Estado brasileiro é burocrático? É. O Estado brasileiro tem transparência? Não. As políticas no Estado brasileiro têm controle social? Também não. E digo isso não só como um analista, no Movimento Sem Teto,
onde eu atuo há 20 anos, nós aprovamos inúmeros projetos de moradia popular. Entregamos vários conjuntos habitacionais. Ao invés de tomar a casa das pessoas, a gente dá a casa para as pessoas. Mas enfim, esse é outro papo. Na aprovação desses conjuntos, para conseguir um alvará, para conseguir uma licença, era um drama, Gabriela. Era um drama, eram anos, você desacredita. E muitas vezes isso é feito para mecanismos de corrupção em balcão. Você ir lá e falar, vamos atrasar essa licença. Um negócio que em 1 hora o cara podia ver, demora 1 mês. Para chegar alguém no 15º dia e oferecer alguma coisa. É um vício que se construiu no Estado brasileiro com frequência. Não estou generalizando, obviamente. Criar dificuldade para vender facilidade. É isso. Mas, obviamente, não quero generalizar aqui. Conheço milhares, de verdade, de servidores públicos. Compromisso patriótico, com probidade, enfim, dedicando sua vida ao serviço público. Mas isso existe no Estado. Aí as pessoas usam esse argumento para dizer, acaba com o Estado, ele é ineficiente, a iniciativa privada é eficiente. Espera lá, primeiro vamos combinar o seguinte, não tem corrupção na iniciativa privada? A corrupção tem um corrupto e tem um corruptor, que em geral nos esquemas de corrupção brasileiro vem da iniciativa privada. Então vamos relativizar esse argumento de um Estado corrupto, por isso tem que tirar da mão dele. Segundo, a eficiência. A maior empresa do Brasil é a Petrobras, uma empresa pública. Você pode ter ineficiência numa gestão pública, sobretudo com um arcabouço legal, que seja um arcabouço ruim. Nós temos que rever, por exemplo, a lei de licitações, a lei 8666. Por quê? Porque ela cria uma burocracia em nome do combate à corrupção, para você contratar, você comprar uma cadeira numa escola, você tem que fazer uma licitação que demora 6 meses, aí fica sem cadeira. Você trocar uma lâmpada, você tem que fazer tais procedimentos, carimbar 30 papéis, aí fica sem lâmpada. Fica particularmente mais grave quando a gente está vendo uma politização do Poder Judiciário. Claro, total. Fugir também das perguntas. Total. Mas é um fato. Isso pode ser um caminho para o Poder Judiciário inviabilizar até um determinado governo. Então você gera uma ineficiência, que é real, mas também por um arcabouço que tem que ser modificado. Você não pode jogar a criança com a água do banho, para usar a velha metáfora. Onde eu acho, por exemplo, que precisa ter uma atuação forte do Estado. Acho que precisa ter uma atuação forte do Estado em infraestrutura. Acho que precisa ter uma atuação forte do Estado naquilo que são os bens comuns. Água, saneamento, energia. Porque a iniciativa privada, pela sua própria natureza de rentabilidade, ela não vai... Pega energia elétrica. Eles estão querendo privatizar a Eletrobras agora. Beleza. Aí você tem um vilarejo lá no meio da floresta amazônica que moram 100 pessoas. Você precisa fazer uma puta obra para levar a energia elétrica para lá. Na iniciativa privada essa obra é concebível? Não, porque nunca vai ter retorno. 100 pessoas nunca vai dar o retorno do investimento de infraestrutura que você vai fazer. Agora essa comunidade não pode ter luz? Ela não tem o direito de ter luz? Quem vai fazer uma obra dessa natureza é o poder público, que não está pautado pela lógica de lucro a curto prazo. A mesma coisa de grandes obras de saneamento. Você pensar em infraestrutura, energia, setores estratégicos, setor de óleo e gás, setores estratégicos da economia, eu acredito que precisa ter um papel importante do Estado. Como que a gente faz para ter um Estado com essa atuação, com uma atuação satisfatória nessas áreas essenciais, para que de fato a gente possa confiar e se fiar mesmo numa atuação do Estado? Porque muitas vezes a alternativa apresentada é ou a iniciativa privada ou nada. Vamos pegar a área do saneamento. Existe um descaso histórico do Estado brasileiro com o saneamento. Agora, esse descaso tem a ver com desinvestimento. Então, você tem que ter um plano nacional de investimento em infraestrutura e saneamento básico, com fases, com etapas, com locais. Falta planejamento no Brasil, Gabriela. Não tem o básico de planejamento. E quem faz isso, um planejamento geral de nação, de país, de projeto, não é a iniciativa privada, é o poder público, é o papel dele. Falta isso. Quando a gente defende que o poder público assuma determinados ou mantenha suas responsabilidades, não quer dizer que o que está é bom. Lógico que não. Você precisa ter um investimento, você precisa ter mais transparência, você precisa ter um marco legal que permita um controle da sociedade sobre aquilo para não ser um antro de corrupção. Você tem que ter essas mudanças. Jogar para a privatização, saneamento. As pessoas acham que é uma magia quando aprovaram o marco regulatório do saneamento agora. O investimento privado vai chegar, de repente vão brotar dutos de esgotos, estações de tratamento por toda a parte do país. Manaus tem o saneamento público privatizado há 20 anos. É um dos piores índices de tratamento de esgoto do Brasil. Pega no mundo. Cidades que privatizaram a água e o saneamento. Nos últimos 20 anos você teve uma onda de reestatização, de municipalização. Paris, Berlim, várias, que tinham privatizado e remunicipalizaram. Na Bolívia, você chegou a ter uma guerra popular pela água, porque houve um processo de privatização, começaram a cortar água porque as pessoas não tinham como pagar,
uma revolta popular. Foi chamado Guerra da Água, em Cochabamba, na Bolívia, uns 15 anos atrás. O que é bem comum não pode ser tratado na lógica do mercado. Agora, também não pode se acomodar numa lógica de ineficiência e de corrupção. É preciso saber alterar isso, mantendo o controle público. Aí vou continuar com essa coisa de Estado e iniciativa privada. Eu quero entender como você avalia o papel do Estado na ajuda às empresas, por meio de, enfim, crédito subsidiado, isenção fiscal, como que você vê isso? Eu acho que isso é justificado sob 3 condições. Primeiro, setores estratégicos para o país. Por exemplo, eu estava falando da transição energética. Você tem que ter subsídio ou do desenvolvimento tecnológico. Agora, se tivessem setores privados no Brasil, laboratórios privados, não é o caso, investindo pesadamente em vacina para a Covid. Se justifica um subsídio público. Quando você fala desses setores, você está falando de energias alternativas, né? Para a gente transformar. Energia solar, energia eólica. O poder público não vai dar conta de tudo isso. A iniciativa privada vai e você tem que ter um estímulo, porque isso é importante para o país. Segundo, pequenas e médias empresas. Você fortalecer o pequeno empreendedor, que é quem mais gera emprego no Brasil e é quem tem mais dificuldades. Você pega no setor rural, né? A maior parte do alimento que chega na nossa mesa é da agricultura familiar. Mas os subsídios estão todos na mão do agronegócio. Isso está errado. O subsídio teria que estar na mão de quem garante a segurança alimentar no Brasil, não só no setor exportador. E a terceira é que tenham contrapartidas sociais. Qual foi o problema em 2012, lá no governo da Dilma, que deu isenção fiscal para todo mundo, em tese para gerar mais investimento, não funcionou? Você não deu nem contrapartida de emprego. Aí o cara recebeu a isenção, a desoneração, o estímulo e mandou lá para a matriz para fazer caixa fora do Brasil. E demitiu aqui. Um subsídio tem que ter contrapartida. Hoje no Brasil não é assim. Hoje é uma esculhambação. Tem 300 bi por ano, praticamente, de isenção e desoneração fiscal. Setores que não se justificam. Loucura. Caviar, camarão. É verdade, isso não é piada. Qual que é o sentido de um país fazer desoneração para caviar? Um país que está passando fome. Só pra gente deixar claro aqui, quando você fala em justiça social, eu preciso te perguntar até que ponto a gente vai interferir na propriedade privada. Bom, primeiro, eu não vou invadir a casa de ninguém, prometo. E não estou nem em campanha, não é promessa de político de campanha, é promessa pessoal. Não, verdade. Eu acho que no Brasil, Gabriela, nós estamos numa situação tal que algumas pautas que são liberais no Brasil viraram coisa de comunista. Já faz tempo isso, né? Eu vi gente chamando Bolsa Família de bolivariano. Porra, reforma agrária, os Estados Unidos fez reforma agrária, a Europa inteira fez reforma agrária. Em governos liberais. Assim, evidente, o respeito à propriedade individual, à propriedade privada, está estabelecido na nossa Constituição. Isso não é discussão se vai ou não respeitá-la. A discussão é, por exemplo, na propriedade da terra, garantir a função social da propriedade, que também é um instrumento jurídico, você sabe, liberal. E está na Constituição. Está na Constituição. Função social. Então, o cara não pode deixar lá a propriedade especulando, abandonada por 50 anos, sem pagar imposto, e a sociedade, gente, sem ter onde se esconder da chuva. Né? Isso não é a minha vontade. O problema é que você tem lobbies poderosos de especulação imobiliária, de empreiteiras e tal, que não sei o que impede que essa parte da lei seja cumprida. Ainda em relação à propriedade da terra, propriedade imobiliária, herança, você tem taxação de heranças no mundo todo, nos países desenvolvidos. Não adianta você achar bonito. Olha como o sistema da Suécia é bonito. Olha como na Noruega as coisas funcionam. Bom, a taxação de herança lá é 40%. Aí quando veio falar em taxação aqui, comunista. Espera um pouquinho. Se você quer ter um sistema que funcione e que permita o subsídio de políticas públicas de um Estado decente e tal, precisa pagar o preço por isso. Então, acho que a tributação, e aí pensando, por exemplo, no empreendimento, nos empreendedores privados, nas empresas, né, eu acho que o tipo de intervenção do Estado é via tributação. Você combate a injustiça social, não é intervir, vou intervir ali no controle, vou tomar a tua empresa. Não. Mas você tem que ter uma tributação adequada, não é? Sobre renda, patrimônio, sobre lucro e dividendo. Eu acho que esse é o caminho, né, que eu acredito de você ter uma intervenção estatal que preserva a propriedade individual de quem seja, mas ao mesmo tempo combate a desigualdade e a injustiça. A gente está com um tempo curto, porque Boulos tem um outro compromisso, então eu vou unir todas as perguntas do final numa só. O que eu quero saber é, você conversa com gente do espectro, com posições políticas diferentes das suas, você conversa com gente da direita, quem são os seus interlocutores, que você considera interlocutores leais, pessoas com quem dá para construir? Se você está disposto
a trabalhar com pessoas que pensam diferente de você para que a gente pense no futuro do país, para que a gente elabore políticas públicas? E qual o recado que você dá? Porque uma das consequências de ser uma liderança é isso. Tem gente ali te ouvindo, que está inserida nessa polarização e que precisa entender por que a gente fala que o debate democrático é importante e que dica que você dá para que essa pessoa se engaje no debate de maneira mais produtiva. Primeiro, as pessoas, uma parte das pessoas, Gabriela, formaram uma ideia ao meu respeito. Eu vi e convivi muito com isso, tive que esclarecer muito isso. Não só em campanha, como na vida, no diálogo. De que, Boulos é alguém, você tá com um cara, ele vai começar a te xingar, vai xingar sua mãe, ele vai... A gente acabou de comer um pão na chapa aqui. Vai invadir a casa dos outros e não sei o quê. Eu, mesmo no movimento social, antes de entrar na vida política partidária, antes de me filiar ao PSOL, no movimento social, eu, inclusive para conseguir os objetivos do movimento, que era casa para as pessoas, tinha que dialogar, porque isso se fazia com diálogo com o governo. Eu já dialoguei, já sentei mesa de negociação para dialogar com Dória, que é um cara que eu não concordo em quase nada. Já sentei mesa de negociação para dialogar com Kassab, que era ministro da cidade. Já sentei em mesa de negociação para dialogar com o ministro do Temer, que era um governo que eu achava ilegítimo e lutei contra. Você ter posições diferentes e até opostas não é barreira para o diálogo. Eu converso com um monte de gente. Eu sou até um cara fácil, eu converso com quem me chama para conversar, eu tô aí. Né? Veio conversar até comigo, galera, olha só! Não, você fez um convite de luxo. Né? Eu converso com muita gente. Pô, na campanha agora em São Paulo, eu fui conversar com a Associação Comercial. Fui conversar, me chamaram, eu fui. Fui conversar com... Pô, teve um grupo de empresários de São Paulo que no segundo turno fizeram um manifesto, que até apelidaram Faria Lima com Boulos, que era um manifesto de empresários, de gestores de fundo, inclusive, apoiando a nossa candidatura. Diálogo não mata ninguém. Diálogo só compromete. Se você sentar para dialogar e tem medo de que as suas posições fiquem comprometidas ou maculadas, é porque você não tem firmeza das suas posições. Eu não tenho problema de dialogar com ninguém, né? Eu acho que não tira pedaço, não muda as suas posições políticas. Acho que é um exercício de uma boa prática política fazer com diálogo. Uma pessoa que me surpreendi, que eu converso hoje muito com ele, o Datena. O Datena, né? Um cara que está num espectro diferente do meu, tem visões diferentes da minha, e eu percebi, na campanha ele me entrevistando, depois a gente estabeleceu a relação, se fala, eu percebi que é um cara de boa fé, um cara bem intencionado, acredita, tem ideias, tem pontos em comum, tem pontos de diferença, né? Dialogo com ele, outro dia a gente até jantou, né? Converso com várias pessoas, vejo gente no espectro do centro, que são pessoas razoáveis. Para mim esse não é um problema, né? E acho que não deveria ser para ninguém. A capacidade de dialogar. O que não quer dizer que você, no diálogo, abra mão das suas posições. O que não quer dizer que esse diálogo se converta numa negociação meio ali, né, esquisita, sem transparência. Não. Eu acho que a polarização é inevitável no Brasil. Não compartilho dessa ideia. A polarização é um mal, tem que acabar. Veja, a polarização é uma realidade. Uhum. Num país com o abismo de desigualdade social que a gente tem, é impossível você abolir a polarização por decreto ou porque as pessoas resolveram ter bom senso. Não é assim. A polarização é produto de uma desigualdade profunda. Agora, a polarização não pode degenerar para intolerância. Você ter posições opostas, ter um debate acirrado na sociedade é importante. Importante para a diversidade, importante para a democracia. Agora, você querer matar o seu opositor e o seu adversário, né? Você querer esganar em praça pública, você querer ficar fazendo linchamento, cancelamento, ou o que quer que seja, é quando o debate degenerou para intolerância. Aí não dá. Se eu puder dar algum recado, alguma mensagem, é justamente essa. Acho que o bom debate também não é contemporização, não. O bom debate não é ficar também dizendo, olha, não negando que existam diferenças, que existam polos no país. Eles existem. É importante que essas diferenças não sejam jogadas para baixo do tapete, sejam discutidas e apresentadas na política, na sociedade, mas é importante que isso seja feito num ambiente de tolerância, num ambiente democrático, num ambiente de respeito, tanto nas redes sociais, onde está faltando muito, né, como também na vida. Você toparia trabalhar em prol de uma frente ampla? E se isso se apresentasse, se você considerasse uma frente razoável, você abriria mão de parte ou de todo o seu protagonismo em prol de um objetivo nacional?
Olha, uma coisa que eu tenho feito, Gabriela, já nos últimos meses, desde que terminou a campanha de São Paulo, é trabalhar por uma mesa de unidade do campo progressista. Mesa de unidade. Tenho conversado com vários interlocutores. Claro que, em geral, do campo de esquerda, de centro-esquerda, né? Conversei recentemente com o Haddad, com o Flávio Dino, com o Tarso Genro, com o Requião, com a Marina Silva, o pessoal do PDT. Tenho conversado com um monte de gente, porque eu acredito que para o Brasil superar essa tragédia que é o bolsonarismo, nós precisamos ter unidade. Nós precisamos colocar os interesses do país à frente de interesses individuais. Numa frente como essa, numa frente centro-esquerda, muito dificilmente eu seria o candidato. Muito dificilmente. Eu sou do PSOL, que não é o maior partido, não está entre os 2, 3 maiores partidos desse campo. Dificilmente meu nome seria um nome de consenso. Mas para mim, assim, a minha preocupação, é evidente que todo mundo tem vaidade, ambição, não vou ser hipócrita aqui dizer não tenho, sou aqui apoliano. Não, todo mundo tem, né? Desejos, ambições, não necessariamente são ambições individuais. Você quer chegar lá. Eu, por exemplo, disputei a Prefeitura de São Paulo, disputei a Presidência da República, eu tenho um projeto que eu acredito que não é meu, que é coletivo, e que eu quero chegar lá para poder implementar esse projeto. Não é uma ambição de poder pelo poder. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho consciência da gravidade do momento que o país vive. E não teria nenhum problema, como não estou tendo, em colocar projetos individuais nesse momento num segundo plano, para a gente tentar uma unidade que seja mais capaz de derrotar o Bolsonaro. Senhoras e senhores, este foi Guilherme Boulos. Obrigada, foi um prazer. Adorei a nossa conversa, espero que as pessoas tenham gostado muito também. Obrigado, Gabriela. Gostei muito, obrigado mesmo. Fiquei à vontade aqui, até falei mais que o Homem da Cobra para variar um pouquinho, mas gostei bastante do nosso papo. Me senti em casa. Oba, valeu. Valeu.